Fala galera, Dizascope, eu sou o Dr. Jonatas Leone, você está em mais um Divinamente Podcast e hoje se prepara. TDAH, todas as dúvidas que você tem sobre TDAH hoje, Dr. Felipe Batistella está aqui comigo. Hoje nós vamos colocar a psiquiatria e a fé, assim, na mesma conversa e vai ser muito legal. Vamos do natural ao sobrenatural, diagnóstico, tratamento e quais são as respostas espirituais para o TDAH. Essa conversa está imperdível, você não pode perder, é um assunto urgentíssimo, então vem com a gente e já manda para um monte de gente aí, porque tenho certeza que vai abençoar muita gente. Bora lá? E que honra receber aqui mais uma vez meu amigo, meu irmão, Dr. Felipe Batistella, psiquiatra na área. Eita, glória a Deus pela oportunidade aqui de novo com vocês. Me sinto em casa, tava com saudade já de poder falar com vocês aqui do Jesuscope, do Divinamente. E vamos aprender mais esse negócio de TDAH, será que tá na moda? Será que esse negócio existe mesmo? Será que tem forma natural de tratar? Tem muita coisa que não se fala aí e faz a diferença na vida de quem sofre. Muito bom, muito bom, muito bom. Para quem não conhece ainda, Dr. Felipe Batistella é psiquiatra, um homem de Deus, casado com a Vanessa, pai de 3 lindas crianças. Já esteve aqui outras vezes no Divinamente, já é acho que a quarta participação aqui no podcast Divinamente. Inclusive, podcast Divinamente, assim, mais visto de todos é com o Dr. Felipe, lá, Armas da Saúde Mental. E já, assim, muitas milhares de pessoas já foram abençoadas e muitos testemunhos que chegaram. E é só um pouquinho do tanto que Deus tem usado Felipe para abençoar nossa nação. E hoje vamos falar desse tema tão necessário. Então vamos lá, vamos começar definindo o que é TDAH, que tanto se fala hoje. O transtorno é uma sigla, né? Transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Então, existe um problema e esse problema ele é um dos que tem mais explicações biológicas, científicas mesmo, dentro da psiquiatria, de ser um mau funcionamento de um cérebro que, se continuar convivendo dessa forma, existe uma grande chance dessa pessoa que tem o TDAH e não trata, ficar mais exposta a vícios, a relacionamentos que não funcionam, então a separações, divórcios. Tem um monte de problema nas igrejas, nas famílias em geral, que poderiam ser evitados se esse diagnóstico tivesse sido feito o quanto antes tratado, porque o cérebro de quem tem o TDAH ele tem uma impulsividade maior e uma vulnerabilidade maior a se envolver em comportamentos de risco, desde gestação na adolescência, uso e abuso de entorpecentes, de álcool, de drogas, de não dar certo nos empregos, de ter dificuldade em achar a pessoa certa, de convivência. E a pessoa que tem um TDAH, parece que ela faz todo mundo sofrer, e muitas vezes isso acontece, mas quem mais sofre é quem tem isso, não sabe que tem, e às vezes tem aquela sensação que veio no mundo só para dar trabalho, que não consegue dar orgulho e honra para os pais, que não se sente às vezes nem amado, nem filho. Por que Deus me fez assim, desse jeito? Então, assim, é algo terrível que impacta. Existem pessoas que às vezes querem se enquadrar dentro do transtorno, apesar de não ser. Até o TDAH, assim, mas todo mundo que tem o A do déficit de atenção tem a hiperatividade? Não necessariamente. Tem pessoas, tem 3 subtipos comuns no TDAH. O subtipo desatento puro,
o subtipo hiperativo puro e o misto, que é as duas coisas ao mesmo tempo. E essa dificuldade de atenção, até existem alguns autores que falam que deveria ser revisto esse termo, porque na realidade quem tem o TDAH, em vez de ele ter um déficit de atenção, é como se ele tivesse muita atenção espalhada nas coisas ao redor. Não é à toa que o mosquitinho, o clips que cai, o cachorro que latiu, alguém que está falando agora, a pessoa ela está ligada em tudo ou boa parte das coisas em volta, mas não consegue ter atenção voluntária para aquilo que importa. Então, será que é um déficit de atenção? É um excesso de uma atenção espalhada que atrapalha uma atenção voluntária focada. Às vezes tem que falar, mas como é que ele presta atenção? Ela presta atenção em umas coisas. É porque aquilo fisgou a atenção dela. Mas sabe quando você tem que estudar para uma prova, aprender algo que é chato, que não é interessante? É difícil para muitas pessoas, mas para quem tem um déficit de atenção, a pessoa muitas vezes tem que estudar 5 vezes mais, 6 vezes mais, não aprende do jeito certo, esquece. São pessoas que começam a achar que são burras, que não são inteligentes, que são desfavorecidas e acabam indo para subemprego. Antigamente, fulano não nasceu para a escola, e às vezes não nasceu para a escola, mas virou um grande empresário, virou um grande missionário. Mas é que não foi devidamente tratado esse déficit de atenção. A hiperatividade já é uma inquietação, é uma impulsividade tão grande, a pessoa não consegue parar quieta no lugar, tem toda uma desorganização envolvida, vai falar, corta a vez do outro, não consegue esperar, não para quieto, tem às vezes umas estereotipias, uns comportamentos, uns tiques e tal. Quem treme a perna? Não é só isso. Mas assim, é uma pessoa que não para quieto. Sabe que na infância é difícil, é um pouco mais fácil perceber, porque é o saci dentro da escola, dentro da igreja, é aquela criança e tal, e que não para quieta e dá trabalho, e só que é um negócio mais forte que ela, um negócio intenso dentro da cabeça. Aquele cérebro, ele não consegue controlar os impulsos, e aí ele vai e faz. E gera consequências, e sofre e faz sofrer. E o quadro misto é café com leite, mistura tudo, é o caos do caos. E se não for devidamente tratado, ela aumenta muito. Quem tem TDAH tem muito risco de desenvolver transtorno de ansiedade generalizado, depressão, porque são tantas frustrações pelas quais a pessoa que tem o TDAH passa, e não sabendo porquê, não sendo tratada e sendo discriminada. Essa menina, Deus o livre, olha... Já ouvi casos assim de alguém da igreja falar assim, não traz para o culto não traz para a escolinha das crianças não, é terrível e tal, deixa em casa. Então são pessoas que acabam sendo segregadas, isoladas, desmerecidas, sofrem bullying, fazem bullying. É um caos, só que graças a Deus, pela misericórdia de Deus, a ciência conseguiu evoluir a ponto de dar para fazer um diagnóstico, tratar e essa pessoa ter condição de transpor os desafios da vida que antes pareciam intransponíveis. Entendi. E você disse que dos transtornos psiquiátricos, o TDAH é um dos que tem mais evidências de alterações neurobiológicas, de alteração de um funcionamento cerebral. O que não funciona adequadamente ou o que funciona diferente no TDAH? Excelente. Na psiquiatria, ele é o transtorno com maior taxa de herdabilidade. Então, se o seu filho, sua filha tem TDAH, provavelmente herdou de você ou da sua mulher, ou de você ou do seu marido. A taxa de herdabilidade beira 70%. Então, quer dizer que 70% das pessoas que têm TDAH têm um pai ou uma mãe com TDAH. E o irmão, muitas vezes. Quando foge disso, às vezes é o avô ou a avó. Então, a taxa de herdabilidade é muito grande. Isso já mostra que existe um componente genético forte envolvido. Sabe? O TDAH não é assim, a cultura, o excesso de tecnologia. Não. Quem tem o
TDAH, o déficit de atenção com ou sem hiperatividade, e ele já existe antes mesmo da invenção do celular, dessa tecnologia. Isso daí há muito e muito tempo isso existe. Tornou-se algo mais divulgado agora, porque infelizmente de um lado a gente tem um pessoal mais negacionista que acha que isso não é doença, que é frescura, e de um outro lado nós temos a galera que fica atrás de uma receita de um metilfenidato, de um lisdexanfetamina, para poder tomar um remédio e ter uma melhora na performance. Então, cuidado com os extremos, que nem tudo é, mas tem coisas que são e a gente tem que calcular para tratar certinho. Aí, mas como que parte do cérebro? No seu cérebro existe vários lobos, que são partes, a gente na medicina chama de lobo. É como se fosse um conjunto de circuitos que eles se interrelacionam. Na frente aqui da testa existe o lobo pré-frontal. O lobo pré-frontal, ele controla, é como se fosse o rim da cabeça. Como assim o rim? Porque RIM, o lobo pré-frontal, controla raciocínio, inteligência e memória. E aí, além de tudo, ele é o chefão do seu cérebro, que ele é o executor, ele controla as funções executivas, que são o quê? Os impulsos, pensar antes de agir. Todo mundo tem um lobo pré-frontal, ele vai se formando ao longo da sua vida. Os estudos mostram que lá por volta dos 14, 15 anos, após aquela fase de poda sináptica, esse lobo pré-frontal está maduro, sabe? Atingindo seu ápice de maturidade ali pelos 20 anos. Mas quem tem o TDAH é como se essa parte da frente do cérebro, em vez de evoluir, ela demora muito mais, ela evolui, mas a passos muito lentos, a ponto da hiperatividade melhorar lá depois dos 30 anos e algumas pessoas ainda continuarem com o déficit de atenção. Os estudos epidemiológicos mostram que a taxa de continuidade, assim, se você tem um TDAH, é muito provável que a sua hiperatividade vai curar por volta dos 30 anos. Mas 60% das pessoas vão continuar com o déficit de atenção. Aí, dependendo da função que você executar, no trabalho, na igreja, na escola, aquilo pode sim comprometer seu rendimento ou não. Mas o que tem a ver esse lobo pré-frontal? Por que a galera toma medicação? Porque existem 2 neurotransmissores que eles mediam o funcionamento lá nessa parte da frente do seu cérebro. Um deles é a dopamina e o outro deles é a noradrenalina, principalmente a dopamina. Então quer dizer que está faltando dopamina na cabeça de quem tem TDAH? Não exatamente. Tem alguns estudos que mostraram que não é que falta dopamina, mas é como se os sensores que vão identificar essa dopamina, eles não funcionassem direito. Sabe quando alguém fala cochicho assim, você, não escutei o cochicho. Aí se a pessoa fala um pouco mais alto, escutei mais ou menos. Mas se a pessoa dá um grito, agora eu escutei. Então é como se a parte da frente do cérebro fosse meio surda para escutar a ordem da dopamina. Então, a dopamina em níveis normais dentro do cérebro não é o suficiente para acordar esse raciocínio, essa inteligência, essa memória e essa execução, não consegue. Então, tem uma deficiência na leitura, na capacidade de perceber dopamina e seguir em frente. Aí o tratamento ele vai ter o quê? Já que o normal não é o suficiente para sensibilizar, vamos dar um grito de dopamina dentro desse cérebro? E é mais ou menos aí, depois a gente pode explicar, que vai funcionar o tratamento. A gente aumenta a dopamina para que esse circuito localize, escute e pratique aquilo que você quer, seja na parte de foco, de atenção, de autocontrole. Muito bom, muito bom. Então, TDAH existe. Tem alterações neurobiológicas, tem uma taxa de herdabilidade grande. Então, antes até da gente falar muito sobre TDAH, já existe desde que o mundo é mundo. E o que aconteceu agora, nesses últimos anos, que a gente não só aumentou o diagnóstico, a gente fala mais sobre isso, mas tem muita gente também que não tem TDAH, mas tem sintomas do TDAH.
como que a gente diferencia uma coisa da outra e o que está acontecendo hoje com a nossa atenção? Assim, lidar na realidade com a dopamina é algo sutil, delicado. Porque se você tem dopamina demais, o seu cérebro ele pode começar a ficar, entre aspas, viciado. Na verdade, ele fica pouco sensível àquela dopamina e ele vai querer sempre mais para ele acordar, ele ter vontade e interesse de fazer alguma coisa. Ah, mas tá, por isso que medicação tem um limite máximo? Por isso que se alguém vai usar o metilfenidato, que é a famosa lá, Ritalina, tem outras marcas também, aqui a gente não ganha nada de marca nenhuma, só tô falando que é tipo Gillette, né? Não fala lâmina, o pessoal já Gillette e tal. Então o lisdexanfetamina, que é o famoso Venvance, tem outras marcas também, mais acessíveis. É por isso que tem uma dose máxima para uma indicação específica, você tem que ter o diagnóstico disso, porque se você passar da medida, em vez de ajudar, pode começar a atrapalhar. Tá? Ah, mas o que fora da medicação pode liberar dopamina no cérebro? Atividades prazerosas. Vício tem a ver com a cascata ali, o circuito da dopamina. Só que hoje nossa sociedade passa por um grande dilema, porque de um lado nós tivemos grandes avanços tecnológicos, com a internet, as mídias e por aí vai, só que existe um braço da psicologia que foi utilizado de uma forma duvidosa, complicada, questionável. Então são estratégias para chamar a atenção do público, que vai trabalhar em cima do quê? Da questão visual, auditiva e um pouco da sinestésica, a mistura de sentidos. Explicando de uma outra forma, os algoritmos das redes sociais, eles conseguem perceber o que você gosta mais pelo tempo que você fica naquele post, naquele vídeo, naquela publicação. E eles vão mostrar de forma seletiva para você sempre aquilo que eles perceberam que é do seu interesse, porque além de você ficar naquilo, você também clica lá no curtir, no coraçãozinho. Por isso você tem que tomar cuidado. Se esse assunto aqui é do seu interesse, isso você curte, porque existe uma chance de assuntos transformadores de saúde aparecer para você. Só que toda vez que você fica muito tempo, curte, compartilha, dá like num assunto que é banal, vai aparecer cada vez conteúdos mais banais. Só que é banal do ponto de vista de profundidade, de transformação, de edificação. Para o teu cérebro é prazeroso. Porque a hora que você vê algo que você dá risada, algo que é muito polêmico, mesmo que seja uma fake news, algo que é muito brilhoso e assim a cada 3 segundos foca, desfoca, zoom in, zoom out e tal, isso vai disparando liberações de dopamina no cérebro e ele vai ficando acostumado com algo muito legal, muito prazeroso. E quando você tiver que sentar para ler um livro que depende de um esforço para você imaginar, de uma dedicação para você se esforçar, o teu cérebro está tão acostumado a fazer o dedinho na tela aqui, que você não vai ter paciência, dá uma sensação que você não... Nossa, que saudade da memória que eu tive um dia, que saudade da atenção que eu tive um dia, parece que eu não consigo focar mais, parece que quando eu vou ler a Bíblia, eu não tenho paciência para meditar em cada versículo e tal, e eu amo ler a Bíblia, mas como que pode? E às vezes as pessoas vão atrás de tratamento, mas quando não são bem avaliadas, acham que tem TDAH, às vezes são mal diagnosticadas com isso, mas na realidade o que elas têm é algo que foi desenvolvido, que a gente chama, a medicina tem descrito cada vez mais isso, de um transtorno de déficit de atenção induzido por tecnologia. E isso é um dilema, é um boom. Às vezes a pessoa fala, mas por que antigamente não tinha tanto, igual você falou agora há pouco? Pouco acesso à medicina, realmente. Não era bem definido o transtorno? Sim, mas de 10 anos para cá, houve um pico absurdo de diagnósticos de TDAH, que quando a gente vai avaliar na prática, não é o TDAH genético herdado, é o cérebro que foi mal condicionado com conteúdo
super legalzinho para você, mas a hora que você tem que fazer o que é importante, teu cérebro está acostumado com aquela dopamina que vem fácil, a dopamina barata do que é prazeroso, interativo, e você não consegue. Aí se uma pessoa dessa vai lá e usa o remédio TDAH, ela pode ter uma sensação, às vezes até de melhora nos primeiros meses, só que vai piorar depois de um tempo. Porque você já está com um excesso de dopamina desencadeado por conteúdo banal, superficial, bobeirinha. É o que você já come, que tal? Aí agora você mandou mais para esse cérebro que não precisava de mais dopamina, você colocou mais ainda com a medicação, vai chegar uma hora que isso pode te dar crises de pânico, crises de ansiedade. Você não tinha TDAH, e continua não tendo, mas agora você pode desenvolver uma dependência química com uma medicação excelente, mas que não é adequada para você. E vai dar aquela sensação assim, Johnny, mas parece que o remédio perdeu o efeito, eu estou na dose máxima, mas para mim não funciona. É porque você, primeiro, não tem o diagnóstico, você acabou entrando nisso por um viés. Porque hoje, eu vou ter que admitir, sou médico, psiquiatra, mas infelizmente muitos colegas não perguntam, não questionam a pessoa. Rapaz, 5 minutos, às vezes nem isso, sai o diagnóstico de TDAH. Não tem uma anamnese, uma história bem feita. Hoje em dia, para ter uma noção, existe testes neuropsicológicos, que é uma bateria de testes para verificar se essa chance realmente é maior de um TDAH ou de algum outro transtorno. Pode ser alguma outra neurodivergência. Então é um problema sério entrar na medicação. E eu vejo assim, doutor, eu vou dar remédio para o meu filho, nada, mas tem gente que às vezes gosta inconscientemente, ou às vezes consciente, mas de uma forma escondida, prefere escutar assim de um profissional que o filho, a filha tem TDAH, do que escutar de um profissional que o que ela tem é falta de limite, de uma mãe, de um pai, que talvez é até mais viciado em celular, e não tem moral para falar para o filho sair do celular, sendo que ele mesmo não sai. Aí tá todo mundo na casa cada vez mais desatento, esquecido, e com essa sensação de, eu devo estar com alguma doença. Cuidado. Tá? Limites são importantes, a própria Bíblia fala que a gente tem que ter disciplina, não só conosco, mas com os nossos filhos, porque em vez de colocar mais uma medicação, num caso de déficit de atenção induzido por tecnologia, você tem que tirar o estímulo tóxico daquela informação. As pessoas estão ficando infotoxicadas, porque vivem olhando qualquer coisa achando que isso não tem repercussão nenhuma, mas isso está mexendo com o teu cérebro e pode se voltar contra você. Muito bom, muito bom. E pensando nesse diagnóstico diferencial, como que a gente, por uma boa história, uma boa anamnese, como você estava dizendo, como que a gente suspeita mais de TDAH, como que a gente suspeita mais de um transtorno de déficit de atenção induzido por tecnologia? Quais critérios fazem pensar mais em um ou em outro? Existe um critério que ele é muito importante, que é o quando começou. Como assim, doutor Felipe? Você, o seu filho, porque tem muitos pais que acabam sendo diagnosticados com TDAH ao levar os filhos para o neurologista, o neuropediatra, para o psiquiatra, psicólogo. Porque às vezes o bom profissional está perguntando, aí ele tem, doutor, ele tem, não tem. Aí no final da consulta às vezes fala assim, doutor, eu tenho tudo isso aí também. Por quê? TDAH não começa na idade adulta, ele começa na infância. Ele não é desenvolvido, ele pode ser tardiamente diagnosticado, como eu dei o exemplo desse pai. Porque esse coitado, esse pai dessa mãe, na época dele não tinha bem definido às vezes o diagnóstico, ou os familiares não tinham condição financeira de levar num bom profissional, e foi passando, foi batendo cabeça e tal. E só vão ter esse diagnóstico na idade adulta. Mas quando começa? Então, quando começa é importante. Outra questão, quais os ambientes? Ele tem só TDAH dentro da igreja. Não existe isso aí, não. É 2 ambientes ou mais com prejuízo significativo. E aí a gente vai ter, tanto para o déficit de atenção, tem vários critérios e tem que pontuar
4, 5 desses 10 critérios disponíveis que tem lá. Aí dependendo da classificação diagnóstica muda e tal. Então, início na infância, vários ambientes e repercussão significativa na vida. Isso ajuda demais. Ah, mas eu tô com meu filho com 6, 7 anos de idade. Existe uma premissa que tratamento medicamentoso a gente deixa para fazer com crianças depois dos 6 anos para fazer com segurança. Porque até os 5, 6 anos, o teu filho, a neuroplasticidade, o cérebro dele está muito maleável. Então, dependendo do ambiente, do estímulo, ele pode ficar mais agitado, mais quietinho e tal. A gente toma cuidado para não precipitar. Agora, fica muito difícil para o profissional se essa criança, desde bebezinho, fica vendo galinha pintadinha, esses desenhos aí cheio de paleta dopaminérgica, que é essa paleta de cores dopamine color no Instagram. Aí o cérebro dessa criança está desde a infância sendo condicionado a estímulos que não são reais fora da televisão, do celular. Aí ela vai ter um desinteresse na escola, olha, novinha. Ele está muito agitado, mas também fica assistindo Free Fire o dia inteiro, e papapá, e Roblox, e mata isso, mata aquilo, e muda de um jogo para o outro. Aí isso dificulta o diagnóstico, porque desde muito cedo essas crianças que estão com esse cérebro maleável, mas também vulnerável, elas estão sendo expostas a essa dopamina tecnológica e está interferindo na neuroevolução do cérebro delas. Num caso como esse, Jonathan, para facilitar o diagnóstico, a gente vai ter que deixar essa criança em abstinência de tecnologia. Que eu estou falando de um vício virtual. E a premissa de tratamento de todos os vícios, uma das premissas, é o quê? Afastar daquilo que é o agente causador do vício. Então vai ter que afastar ela, deixar ela em abstinência de joguinhos, de celular, de TV, no mínimo 1 mês, para depois analisar quais sintomas ficam. Muitas vezes tem que ser 2, 3 meses. Outra conduta que tem que ser feita, avaliar a história familiar. Como é que era o pai, como é que era a mãe, como é que era o irmão, como é que era o tio, a tia, os mais antigos. Como é que era o pessoal da família antes do boom tecnológico. Que daí quando é um TDAH, não é só pai e mãe, existe uma cascata de transtornos de TDAH na infância, do pessoal do passado, que a hora que você vai perguntando, realmente tem uma galera na família que tinha antes mesmo da internet desse boom. Isso também vai ajudando a gente. Então deixa de abstinência a criança ou adolescente, abstinência de redes e de jogos também, analisa melhor essa família, porque se você pegar uma criança ou um adolescente desse e mandar fazer um teste neuropsicológico, vai dar falso positivo. Porque esse cérebro foi machucado, foi deturpado pela dopamina excessiva das redes sociais e dos jogos, que existe uma chance considerável de fazer um teste neuropsicológico e dar positivo. E às vezes sai dali daquele consultório com um rótulo de TDAH, mas não é TDAH, é um transtorno de déficit de atenção induzido por tecnologia, porque é um transtorno tão recente que muitos testes eles não são atualizados com esse critério de exclusão, que é a parte de exposição a redes sociais e jogos e por aí vai. Muito bom, muito bom. Então, o tempo a idade de início, a história familiar e tem que ter a presença em mais de um ambiente, fora todas essas questões de exposição à tecnologia, redes sociais, isso vai ser meio que um quebra-cabeça que você vai montando ali para chegar num diagnóstico sem ser precoce nessa avaliação e nessa introdução medicamentosa. Agora, pensando em coisas não medicamentosas, e aí eu queria que você até pontuasse tanto para o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, como para o induzido por tecnologia, coisas que não são medicamentosas, mas que podem ajudar muito a nossa... E aí a gente pode caminhar assim, né, para uma coisa mais prática. Naturais, depois farmacológicas, depois indo até para o sobrenatural, para como a fé, como os recursos espirituais que nós temos pode nos auxiliar no tratamento dos problemas da atenção. Não medicamentoso.
que a gente pode fazer? Bora lá. Então, condutas não medicamentosas para transtorno de déficit de atenção induzido por tecnologia. Tá. Então, não vou falar de TDAH agora. Daquele que parece TDAH, mas não é, sabe? Acabei de conversar. Medida de proteção é afastamento do celular, do computador e tal. Ah, doutor, é fácil o senhor falar, né? Mas assim, meu filho e minha filha aprontam um pampeiro aqui em casa. Quem que vai dar conta disso? Esse cérebro, ele está acostumado com uma dopamina hipnótica quase, que vem pela telinha ali, seja do computador, da TV ou do celular. Se você vai tirar isso, você tem que ensinar esse cérebro a gostar, ter prazer com a dopamina cara. E ela não é cara no sentido de que você compra e paga caro. É no sentido de você esforça para o seu sistema límbico, para o seu cérebro liberar essa dopamina. Então, a estratégia natural, atividade física, exercício físico. Exercício físico é uma das atividades, é uma das condutas naturais que mais ajuda esse cérebro a se desinfotoxicar. Além de deixar ele longe do excesso de informações, vamos fazer ele começar a gostar dessa dopamina. Agora fala assim, ai doutor, eu não nasci para fazer exercício físico e tal, nasceu para tomar remédio, então? Nasceu para ser um viciado? Nasceu para depois ficar colocando a culpa que no futuro é que Deus não me arruma um emprego, que ninguém me entende, que o mal me persegue, ou é o próprio mal de você que você faz a si mesmo? Então vai vir uma série de desculpinhas. Eu não levo jeito para exercício físico. Você não está levando jeito para nada, sabe? Então o exercício físico é aquilo que, uma das coisas que mais ajuda do ponto de vista biológico. Porque libera dopamina depois de uns 30, 40 minutos de exercício físico. Não é tão palatável, deglutido e nem assistido fácil. Ele treina o cérebro para essa liberação prolongada, mais tardia. É a cura, de certa forma, para esse cérebro que está muito acelerado. Meus pacientes que até têm um TDAH, que daqui a pouco eu vou falar, eles falam, doutor, eu sei que o problema do TDAH é biológico, mas é impressionante como tem dias que eu nem preciso usar a medicação quando eu treino pesado. A galera, os pacientes do transtorno de déficit de atenção induzido por tecnologia, no começo é uma guerra, porque eles saem do consultório me odiando. Esse médico da Inquisição, dos médicos, psiquiatra que proibiu de tudo, sabe? Eles saem me odiando e tal. Aí eu falo, tá tudo bem, é melhor que me odeie do que levar essa vida de qualquer jeito. Mas eu sei que vai passar um tempo que eles vão me agradecer. E eu tenho que dar um chacoalhão nos pais. Porque geralmente a criança ou adolescente tem um cúmplice adulto. Ai, doutor, mas meu filho não sai do celular. Quem que deu o celular para ele? Ai, doutor, mas meu filho vive na rede social. Mas quem que paga a internet da casa? De quem que é o roteador? Doutor, mas coitadinho, né? Doutor, mas se eu tirar ele dessas coisas, quer dizer que eu vou ter que dar atenção para ele. Eu vou ter que ter tempo de qualidade para o meu filho. Nem eu faço exercício físico, eu vou ter que cobrar dele o que eu não faço. Então nós estamos entrando num dilema que é de praticar aquilo que faz. E criança e adolescente, eles não aprendem quase nada pelo que eles ouvem de você. Eles modelam seu comportamento. Você tem um monte de neurônio espelhos. Então eles vão fazer aos poucos, tá? Que não é você vai começar agora a se exercitar achando que seu filho vai virar um atleta, não é assim. Mas aos poucos eles vão modelar o seu padrão. Então tem a disciplina, volte a ser pai da sua família, né? Volte a ser a mãe. Porque existe toda uma inversão, os pais ficam reféns dos filhos, que faz o pai e a mãe se sentir mal, dar um celular, deixar à vontade, em vez de colocar limite, de ter tempo de qualidade, de brincar e tal. É muito fácil para mim como pai, as crianças de hoje, os adolescentes de hoje, não são como os de antigamente, mas você também não é igual seu pai era. Os pais e as mães de hoje não são como antigamente. Meu paizinho, meu saudoso paizinho, trabalhava fora, mas o pouco de tempo que ele tinha comigo
Vamos jogar bola, filho? Vamos andar a cavalo, filho? Vamos fazer isso, filho? Vamos fazer um passeio, filho? Eu ia. Hoje, mas eu chego cansado do trabalho e tal. Você tem energia para tudo, mas o que é mais importante aí na sua casa? Eu tenho que prover minha família de alimento. A provisão dentro de casa não é só financeira de alimento. É de afeto, é de atenção, é de escuta, é de olho no olho. Então as pessoas hoje, elas estão presenteando com o celular, com jogos, os filhos, porque falta presença. Então, exercício físico é uma estratégia natural, presença de qualidade, exemplo, parar de ser um demagogo que fala e não faz. Você não é obrigado a gostar de futebol se seu filho gosta ou você não gosta, mas pelo menos faz uma caminhada, dá o exemplo. Porque quando a gente começa a fazer isso, dá diferença. Existem alguns alimentos que também eles são mais agitados, dá refrigerante, sabe? Refrigerante cheio de cafeína, deixa tomar um suco aí, entope a meninada de glicose, de um monte de coisa errada, de corante. Isso agita essa mente, isso desequilibra o eixo intestino-cérebro, pode fazer uma disbiose, que é um desequilíbrio na flora intestinal, vai atrapalhar a absorção de ácidos graxos importantes, e vai aumentar um monte de besteira no sangue, vai agitar esse cérebro. Então, controle da alimentação, evitar excesso de açúcar, evitar corantes, alimentação dos... Por que antigamente tinha menos TDAH, doutor? Porque mas não tinha academia não tinha esporte. Às vezes você não faz academia quando você era pequeno, mas você carpia do lado do seu pai, você ajudava sua mãe a estender a roupa, lavar a roupa. Não tinha, quem é da época aqui que não tinha energia elétrica, que tinha que pegar a lenha para fazer, não tinha gás, tinha que cortar a lenha para colocar no fogão a gás. Então nossos pais, nossos avós e bisavós, eles viviam na atividade, com exercício físico, porque para eles sobreviverem. Não tinha tecnologia, mas sobrava exercício físico, e aquela dopamina, cara, era o lifestyle deles, era o estilo de vida. Então eles conseguiam ter mais foco e sabiam o que era mais importante. O que é mais importante para a gente coloca mais tempo, mais energia naquilo. Se é mais importante para você o bem-estar da sua filha, do seu filho, dedica mais tempo com ele, brinca com ele. Meus filhos, eles amam exercício físico. Por quê? Porque eu levo eles. O Matias joga tênis de mesa comigo, basquete. Ele mesmo sendo pequenininho, ele vai com meus amigos grandão, fala que ele é o mascote do time. Ele tá lá correndo. A Lauren também vai lá, pratica artes marciais. Inclusive, não é só do déficit de atenção induzido por tecnologia. O mundo, ele tá complicado. Se você não ensinar autodefesa... Eu sei que o senhor é nosso guarda fiel. Eu sei que quem vencia as guerras lá por Davi, a galera, era Deus, mas eles estavam treinando. Depois que ele conheceu Jonatas, ele ficou hábil na espada, era exercício físico e tal. É Deus que vence as guerras por você, mas cabe a nós também, como os pais que queremos proteger nossos filhos, ensinar nossos filhos um mínimo de autodefesa. Entre os exercícios físicos que mais ajudam a produzir essa dopamina, temos natação. Natação é excelente, mas nem todo mundo tem isso na cidade. Se a pessoa é muito hiperativa, não adianta pegar um hiperativo e mandar fazer caminhadinha. Deus do céu, doutor, não me fala para fazer caminhada, que eu tenho uma raiva só de imaginar fazendo caminhada, não tenho paciência para caminhar. Então, se você é uma pessoa mais inquieta, agitada e tal, você tem que ir para a luta. Você tem que ir para um Krav Maga, uma arte marcial ali, dar umas porradas e tal. E não é lutar contra alguém, é ter um lugar para descarregar um pouco daquela hiperatividade, um excesso de energia também, né? E uma falta de freio. Qual que é o lugar que é errado frear na hora do treino? Que lugar que você não pode treinar? Na hora que você está dando um soco nas luvas ali, o professor treinando você e tal. Você descarrega antes da hora, aquela hiperatividade, e acaba não projetando em outros lugares. O que se ensina, por exemplo, nos tatames? Disciplina, autocontrole. Então é um treino, não só de jogar aquela energia no lugar que pode, mas também ele é um treino de autocontrole.
Tá? Controlar a força do golpe quando for o teu próximo. Se for a luvinha, o saco de pancada, mete o pau. Mas se for o seu próximo, é só encostar. Acho bonito karatê. O ponto do karatê é toque, não é nocaute. E quando eu falo para os pais dos meus pacientes que têm que fazer exercício físico, e eu vejo que a criança é do avesso, de agitada, hiperativa, doutor, o senhor tá ficando doido, ele já bate em meio mundo. Na escola, se eu mandar pro karatê, o que acontece? Vamos pedir pro pastor da minha igreja exorcizar meu filho. Falei, calma. Assim, é impressão de violência. Violência é o que o pessoal faz na rua. Esporte tem autocontrole, tem técnica. Eu falo assim, seu filho, ele tem essa índole. Só que o que diferencia um futuro marginal de um atleta é o mestre que ele tem para direcionar. Eu sei que o mestre dos mestres é Jesus Cristo. Mas na Terra você pode eleger para ajudar a desenvolver parte do seu domínio, de raiva ali, alguém que te direcione. Isso facilita, é uma forma natural. Ah, mas é cansativo e tal. Ué, eu acho tão interessante, porque tem gente que fala, doutor, mas tudo é remédio? Eu falei, não. Aí quando eu começo a falar o que fazer sem dar remédio, é quase como se a pessoa falasse, doutor, não é um remédio logo. Só que o remédio não transforma você. Então, alimentação, exercício físico. E tem algo que até gostaria que você explicasse para nós aí, Johnny. Cada vez mais estudos mostram que a oração, ela desenvolve áreas do nosso cérebro que nos ajuda a ter essas áreas mais treinadas para mansidão e domínio próprio. Sim, sem dúvida. Então, vou voltar aí. Você falou de exercício físico, e aí citou principalmente natação e luta, mas todo exercício físico vai ajudar. Bem-vindo. Falou muito sobre a presença, a atenção, né? E eu até achei interessante isso, porque eu vi em um livro uma correlação interessante sobre a falta de atenção que as crianças têm hoje e a falta de atenção que as crianças têm aqui, né? A falta de atenção para elas, é verdade. E aí a falta de atenção delas, né? E essa relação interessante acerca disso, né? E aí você mencionou agora a oração, né? A oração é um santo remédio, né? Literalmente, né? E a gente até já gravou um vídeo aqui, depois pedi para deixar aqui, falando sobre benefícios da oração para o nosso cérebro. E um dos benefícios é justamente aumentar o fluxo, aumentar a atuação do córtex pré-frontal, essa parte do rim aí que você falou, né, do raciocínio, inteligência e memória. Tem estudos mostrando que a oração faz com que haja um aumento de fluxo nesse lugar, esse estímulo maior e esse desenvolvimento maior dessa região para que a gente, de fato, consiga ter mais foco, mais atenção. Tem até uma correlação. Depois que você ora, você vai executar uma tarefa, você vai fazer uma tarefa, seu nível de concentração, de foco, de discernimento para fazer aquela tarefa ali fica aumentado. Então olha como tudo que Deus nos mandou fazer, todo mandamento de Deus é um medicamento de Deus. Sempre faz bem fazer o que Deus mandou fazer, e o contrário, né? Todo pecado acaba fazendo mal para nossa saúde, né? Já visto aqui os vícios, por exemplo, eles distorcem completamente a saúde do nosso sistema cerebral de recompensa, né? Eles vão adoecer esse mecanismo dopaminérgico também, né? Então, atividade física, presença, oração, alimentação. Você falou de alguns alimentos aí, sobretudo esses com muito corante, com açúcar, refrigerante. E o que ajuda em termos de alimento e de suplemento? Legal. Então, assim, a gente falou, o que eu falei de estratégia natural para o transtorno de atenção induzido por tecnologia também funciona para o TDAH. Tá. Mas nem toda pessoa que tem TDAH tem vício em celular, por aí vai. Apesar de ser comum as duas coisas ao mesmo tempo. Porque quem tem esse cérebro do TDAH, ele tem mais vontade de se envolver com coisas mais legais, nos extremos, mais desafiadoras e por aí vai. É até um dos fatores
predisponentes para muitos vícios. Exato. Né? Inclusive em redes sociais, mas jogos, apostas, pornografia, masturbação. O TDAH não tratado pode levar para muitos vícios também. Exato, e com frequência leva. Então, você fazendo isso no TDAH ou no déficit de atenção induzido por tecnologia vai trazer benefícios. Porque sai do celular, esse menino não para quieto. Canaliza a energia dele no lugar certo. Essa menina, esse menino é avoado demais. Manda ele para um treino de exercício físico para ver se uma bolada que ele tomar na cabeça por não prestar atenção não vai fazer ele ficar esperto no próximo lance. Então, quando você expõe esse cérebro, e pode ser adulto também, eu estou falando no sentido de criança, adolescente, mas pode ser esse cérebro. Quando você começa a expor o seu cérebro a esportes, a coisas naturais do dia a dia desafiadoras, você vai forçando formar novas conexões e você consegue se controlar, focar naquilo que antes era difícil. Vai treinar o seu cérebro para isso. Exato. No TDAH é importante, os dois é importante rotina. Rotina saudável liberta de muito transtorno. Tem que fazer esse monte de coisa, mas eu acabo me perdendo. Existe uma tendência na desorganização. Então é importante, muitos profissionais, a galera da psicoterapia, eles trabalham nessa parte, principalmente comportamental, de desenvolver uma rotina saudável, onde a alimentação, o exercício físico, o tempo de devocional, de meditação na palavra, de oração, isso vai estar previamente agendado, então vai ser um roteiro para evitar que você disperse ainda mais. Outra coisa que acontece no TDAH não é só a desatenção, é mudar o assunto. Então, você tem TDAH e está me assistindo, um monte de vezes você já deve ter perdido a atenção na gente. Porque é difícil para esse cérebro. Às vezes está gostando, mas não foca. Então, ter já pré-definido, isso facilita. A rotina é como um córtex pré-frontal fora do seu isso, córtex pré-frontal. Não, e assim, você pode... É um cérebro externo. Já que é para usar, por exemplo, um celular, pega um aplicativo que a cada 2, 3 horas ele vai sinalizar para você lembrar, nossa, tem que fazer isso. Essa agenda ela é importante, mas fica a dica, principalmente se você tem um TDAH ou tem esse transtorno de déficit induzido por tecnologia, não pega o celular para fazer isso não. Volta a idade da pedra, não, pode ser dado papel mesmo. Pega um papelzinho, sabe? E acompanha lá, faz um to-do list ali, um checklist dos horários, uma agenda. Porque se você pega o celular, o WhatsApp que eu tenho que fazer tal coisa, vou dar uma olhada em tal aplicativo, vou dar uma olhadinha nisso. Doutor, passou meia hora, passou 1 hora, 2, me perdi. Então escapa dessas ciladas aí, que é melhor. Então o TDAH do natural, sobrenatural. Existem alguns suplementos. Eu, como psiquiatra, eu tenho estudado cada vez mais. A gente não aprende isso classicamente na formação em medicina, na formação ser médico também, você sabe, né? Pouco se explicou sobre isso na faculdade. A maioria das pessoas nem aprendeu. Mas eu comecei a me incomodar. Falei, peraí, tem tanta coisa de medicação que é pego das plantas, da Amazônia, das coisas assim. Às vezes vai lá para outro país, sintetiza um remédio, a hora que você vai ler o princípio ativo, saiu aqui do seu país, da sua floresta. Então tem coisa natural que funciona. Aí eu comecei assim, vou procurar o que de natural existe com evidência científica para tratar quadros de ansiedade, depressão e por aí vai. Mas eu nunca tinha ido atrás de suplementação e alimentos assim para melhorar a TDAH. Que na minha cabeça assim, nosso troço é tão neurológico, é o cérebro meio bugado ali. Da onde que o negócio natural vai funcionar? Aí eu fui chamado para um congresso de medicina integrativa dentro na área de TDAH. Falei, nossa, eu falei que eu aceitava aí. Falei assim, mas e agora? Vou falar o quê? Eu vou estudar. E infelizmente muitos colegas param de estudar. Eu gostei do desafio, falei assim, vamos estudar. Jonathan, quando eu abri ali o PubMed e comecei a colocar, foi aparecendo artigos e mais artigos, foi aparecendo revisão sistemática da literatura mostrando que é um estudo científico com uma força considerável de evidência,
mostrando que alguns elementos, algumas substâncias pode ajudar sim no TDAH. Falei, nossa, e vou falar para você as principais. Então assim, tem estudos do Japão, tem estudos da Europa, da América do Norte, tá? O pessoal do Canadá, eles gostam bastante de fazer isso. Inclusive, se você é profissional da saúde e está achando que é Miguel que eu estou falando, né, já que você acha que é Miguel, tenha pelo menos a iniciativa de procurar lá no CAMAT, que é um guideline canadense, que junta evidências científicas do mundo inteiro. E o próprio CAMAT fala de alguns suplementos para melhorar o humor, para melhorar a atenção. Faz quanto tempo que você não faz um exame do seu ferro e da sua ferritina? Um dos elementos que mais faz diferença para melhorar a atenção é ferro. Faz quanto tempo que você não faz um exame de verme? Doutor, essas coisas não existem mais, não existem na tua cabeça, no seu mundo. Então, não existe na sua cabeça, mas no seu intestino. Tem bastante, tem bastante. Tem uma galera aí que tá com amebíase, giardíase, lombriga, teníase, sabe os lombriguentos? Pois é. Mas eu como bem, como bastante carne e tal, mas tem um ladrãozinho dentro do seu intestino. Ah, mas eu não sinto nada, porque assim, ele foi passear dentro de você, virou um hospedeiro ali e você não tá percebendo. Então, as pessoas, às vezes, elas têm uma boa alimentação, mas não absorvem. Mas hoje em dia, mas como é que faz? Faz o exame de fezes, parasitológico de fezes, sangue oculto nas fezes, toma um vermífugo, menino do céu. Se você, pelo menos uma vez por mês, come fora de casa, você tem que tomar vermífugo pelo menos a cada 6 meses, 2 vezes por ano. Se você tem pet, cachorrinho, gatinho, mas os pets vivem nos pet shop da vida. Pois é, você cuida mais dele do que de você, né? Então assim, mas quem tem que os bichinhos, eles são uns amor. Inclusive, trazem saúde mental pra gente até. Mas quem tem criança, adulto, e tem uns que, né, lame, tem que tomar vermífugo a cada 3 meses, ou pelo menos fazer um parasitológico, porque isso vai roubar nutrientes. Mas tem pessoas que alimentam mal, muita caloria, pouco nutriente. Tem gente que fez cirurgia bariátrica, então tem uma deficiência de absorção de ferro. E um dos sintomas do ferro, deficiência do ferro, é o quê? Anemia, fraqueza. Às vezes, Jonathan, não dá anemia. Doutor, eu fiz um hemograma completo. Eu tenho raiva desse nome, desse exame. Deus me perdoa. Né? Iraivos, mas não pequei. Tem uma raiva, mas passou a raiva. Né? Por quê? Esse completo no nome de hemograma dá uma noção assim, tipo, Sim, é a bíblia dos exames, né? Vê tudo ali. Rastreei todas as coisas. Só viu se tem anemia, se tem leucócitos aumentados ou baixos, plaqueta, pronto. Como é que tá teus exames, doutor? Meus exames tá tudo bem, eu fiz hemograma completo, não deu nada. Não que seja errado fazer um hemograma completo, mas para dar alteração no hemograma completo, você tem que estar ruim há muito tempo. Essa deficiência de ferro tem que estar há muito tempo. Então, assim, vale a pena, além do hemograma completo, dosar, exames para quem está mais esquecido, déficit de atenção e tal. Dosar ferro sérico, ferritina. Se você é mulher, vai lá no seu ginecologista, se na sua menstruação você menstrua por mais de 7 dias e com muito fluxo, que às vezes você não tem verme nenhum, mas você está com um problema hormonal perdendo muito no ferro. sangue. Então tem muito... Ou a falta de absorção ou Exato. a perda por algum tipo de sangramento. Lembra lá, TDAH tem o puro desatento, o puro hiperativo e o misto. Em meninas é mais comum o puro desatento. Em meninos é mais comum o puro hiperativo. Mas tanto menina quanto menino pode ter as três modalidades e tal. Mas vamos pensar uma menina que começou a menstruar. Já só come besteira. Valor nutritivo da alimentação é péssimo. É só chips e hambúrguer, essas coisas erradas. Aí está menstruando. E ninguém acompanha isso. Nossa, ela está tão desatenta, ela está esquecida, ela está avoada, está faltando... Vamos dar metilfenidato para ela? Vamos dar remédio de TDAH? Gente, vamos avaliar essa menina, que às vezes o que está faltando é ferro. E tem casos, Jonathan, que mesmo a pessoa com ferro em dia, existe uma indicação de uma suplementação mínima
diária de ferro para garantir não que tenha um mínimo, mas que tenha um pouquinho a mais sobrando se em algum momento fisiológico da vida da pessoa faltar um pouco daquele ferro. E a ferretina, o critério ferretina, ferro sérico, o exame ferretina. Quando a ferretina está ali abaixo de 60, principalmente abaixo de 50, se você olhar lá no seu exame laboratorial, vai falar assim que está na referência normal. Não, está normal. E eu achava que era normal, porque eu saí da faculdade olhando ali achando que estava normal. Só que uma ferretina abaixo de 60, algumas pessoas até abaixo de 70 no resultado do exame, já dá cansaço, indisposição, desatenção, esquecimento. Então, um dos sintomas de ferretina baixa, de ferro sérico baixo, vários deles têm a ver com o quê? Com memória e atenção. Se você tem um déficit de atenção, tem que tratar isso. Se você não tem, cuidado, porque você pode ser mal diagnosticado, sendo que, na verdade, você tem um déficit de ferro. E está ferrando com a sua vida, porque falta ferro no lugar certo. Tá? Então, é importante. Outro que é muito importante é zinco. Tá? O ferro e o zinco são os elementos mais importantes. Existe uma recomendação, inclusive, desse guideline, que é o CAMAT, de um uso de 15 a 25 miligramas de zinco por dia. Lá, quando vai ver o resultado do exame, que esse zinco fique ali entre 100 e 120 no resultado de exame, tá? E para atingir isso, geralmente a pessoa tem que usar, vai depender do corpinho de cada um, por isso que é bom ver com o seu médico, de 15 a 25 miligramas. Por que o zinco? O zinco ele faz parte da maioria das reações químicas que acontecem no nosso cérebro, lá para formar dopamina, em transmitir impulso nervoso e por aí vai. Então, se falta zinco, tá faltando o braço direito do cérebro dentro da sua cabeça. E mesmo que a pessoa use um Ritalina, um Venvance da vida, a sensação que vai dar é assim, nossa, parece que eu estou na dose máxima do remédio e não está funcionando. Aí vai lá e se dobrar por conta do remédio vira um caos, atrapalha. E se suplementa muitas vezes o ferro e o zinco, Dr. Felipe, 70 miligramas está muito, 50 está muito, só 30 já é o suficiente. Sabe? Eu estava lá no Concerta da vida, o que eu tinha que consertar era meu sangue, não era usar o Concerta nessa dose aí e tal, que é uma outra marca de remédio para TDAH. Aí dá para até diminuir em alguns casos a dose da medicação, porque o aumento antes era para compensar uma deficiência do básico, do natural. Então, o zinco e ferro são extremamente importantes. E galera, não pede isso, né? B12. Complexo B, do complexo B é de bom, né, gente? B de bom, mas é bom, mas a maior parte das pessoas tem a B12 baixa. Sintomas de B12 baixa. Cansaço, indisposição, procrastinação, desatenção, esquecimento. Oxe, doutor, tem TDAH, eu tenho essas coisas tudo aí. Aí a B12 às vezes está ali 200, 300. Do ponto de vista de saúde mental, essa B12 tem que ser pelo menos acima de 600 lá no resultado do seu exame. O ideal é que fique perto de 900, porque esse tanto a mais vai ter de sobra para os teus neurônios, para eles fabricarem a dopamina, a noradrenalina, os neurotransmissores da forma correta. E tem pessoa que vai tomar B12 oral, a melhor B12 oral que existe é metilcobalamina. Tem até uma versão que ela é sublingual. Mas tem gente que às vezes não absorve. Então, para algumas pessoas, a suplementação de B12 vai ter que ser com a hidroxocobalamina injetável. Inclusive é mais barato que a metilcobalamina, que a boa ela é carinha, né? Aí, assim, é impressionante. Quando eu vejo que a B12 está abaixo de 600, a pessoa está esquecida, desatenta, distraída. Eu começo a suplementar. Geralmente eu faço uma dose de ataque com injeção, 1, 2 ampolinhas, vai variar de pessoa a pessoa. Em questão de um mês, doutor Felipe, eu voltei a ser inteligente. Eu voltei a lembrar das coisas. Nossa, olha só, como é que pode, né? Eu estava quase entrando num remédio psiquiátrico de forma desnecessária. Ou a pessoa que estava tomando remédio psiquiátrico, para um TDAH verdadeiro, vamos dizer assim, doutor, estava achando que não tinha solução mais para mim. Arrumei a B12, arrumei o ferro, arrumei o zinco, eu melhorei. Então, dá diferença. Aí teve um estudo japonês que esse me chocou.
que assim, a galera do Japão, assim, ó, um abraço aí pros orientais, a galera, eles são meticulosos. O japonês, quando vai fazer Tem muito japonês que acompanha aqui. Japonês, assim, né? Brasileiro que mora lá no Japão, que acompanha aqui o Desascope. Um abraço para todo mundo aí do Japão. São um exemplo de disciplina. Teve um estudo japonês, vocês podem pesquisar lá, que fez um grupo controle de crianças, pegou um grupo de crianças, tá? Aí, assim, dividiu esse grupo. Essas crianças nunca tinham usado remédio para TDAH. E todas elas tinham sintomas que eram para fechar o diagnóstico de TDAH. Então, olha assim, era um grupo de crianças, vamos pensar assim, que nunca usou remédio, então elas não sabiam o que o remédio faz. Porque quem já tomou remédio para TDAH sabe que no começo dá a boca seca, dá uma palpitaçãozinha, sente uma diferença. Então, como é que você vai fazer um estudo randomizado, controlado, duplo cego, sendo que a pessoa já sabe o efeito? O que eles fizeram? Pegaram crianças que nunca tomaram remédio. Eles dividiram esse grupo, cheio de criancinha, claro, com autorização dos pais, comitê de ética e tal. Dividiu em 2 grupos. Esse grupo aqui fez uso de metilfenidato, que é um remédio para TDAH, considerado primeira linha de indicação para TDAH. Ah, mas o que é o metilfenidato? É a Ritalina, é Concerta, é Atenze e por aí vai. Esse grupo tomou o remédio top dos top para TDAH. E esse grupo aqui, que também tinha TDAH, esse grupo usou fosfatidilcerina, que é um tipo de suplemento. Fosfatidilcerina, ali na dose de 200 miligramas. Passou um tempo, 3 meses, foram avaliar a performance dessas crianças, a melhora, se teve melhora. Do ponto de vista de hiperatividade, a fosfatidilcerina não deu resultado nenhum. Mas do ponto de vista de melhora na atenção e no foco, a fosfatidilcerina foi tão boa quanto para essas crianças, assim como o metilfenidato. Então é um suplemento que nesse estudo, claro que é um estudo com N relativamente pequeno, mas que é um estudo que deve ser replicado, porque a melhora da atenção, do foco, pode acontecer na presença de fosfatidilcerina, e mesmo que a pessoa tenha feito isso com alguns pacientes meus com TDAH, quando ela tem um nível muito grande de desatenção, coloca a fosfatidilcerina e o que a medicação psiquiátrica não dava conta, quando coloca essa fosfatidilcerina, melhora mais. Então, assim, é a ciência junto com aquilo que é mais natural. Claro que fosfatidilcerina foi sintetizado, mas vem do natural, isso daí tem uma sinergia e dá uma melhorada. E quase ninguém sabe. Agora, o ashwagandha. A ashwagandha diminui a agitação. A ashwagandha pode melhorar um pouco os sintomas de hiperatividade, inquietação. Tem um outro que é mioinositol. Esse suplemento, que é o mioinositol, ele pode diminuir impulsividade, agitação e dar uma melhorada na hiperatividade. Então existe toda uma medicina mais integrativa, uma medicina, vamos pensar uma medicina que tem uma base no Éden, pega de plantas, de substratos que vêm de animais ali, que se a gente usar da forma correta, diminui a necessidade de tanta medicação, e você melhora seu foco, sua atenção e diminui a agitação, considerando que além disso você está cuidando da sua alimentação, você está orando, acionando pela oração o seu lobo pré-frontal, você está tendo presença de qualidade na vida de quem você ama, você está dedicando tempo para si, para os outros, para atividade física, exercício físico e por aí vai, somando tudo isso, a gente fica menos doente. Se tiver que tomar medicação, toma menos calmante, menos medicação, e a vida vai tendo um ar diferente, e você vai escapando desse transtorno de déficit de atenção induzido por tecnologia. E mesmo que tenha um TDAH, você consegue lidar com uma boa rotina e não ter que usar. Tem paciente meu que fez tudo isso aí e fala assim: doutor, como que é legal agora, sabia? Eu mudei meu estilo de vida. É uma medicina do estilo de vida, eu mudei. E você sabe que aquele remédio de TDAH eu uso só umas 2 vezes por semana? Porque minha rotina está tão saudável, minha alimentação, exercício físico, que eu só tomo um remedinho para TDAH aquele dia que eu vou ter que ter reunião o dia inteiro.
ficar parado, vou ter que fazer um monte de coisa chata o dia inteiro, lá analisar tabelas e tal, porque nos outros dias que eu tenho que fechar negócio, vender e tal, eu cuido tão bem de forma natural e tenho essa rotina que eu me viro. Muito bom. Muito bom, muito bom. Então, só tomar o remédio não vai fazer esse processo de reestruturação e de ajuste, de treino do cérebro, esse conjunto, inclusive de suplementos, de nutrientes, de vitaminas, pode auxiliar. E a gente falou sobre oração. Eu queria que você explorasse um pouco mais o sobrenatural. Falasse um pouco mais sobre como que o TDAH afeta o sobrenatural e como que o sobrenatural pode afetar o TDAH. Por exemplo, domínio próprio, fruto do espírito. Como é que essas dinâmicas se relacionam? Vamos lá. Antes disso, posso falar um pouco do artificial, que eu falei do natural? Pode, por favor, por favor. É que assim, gente, entendam a medicina, quando bem utilizada, como uma parte da graça de Deus, da misericórdia de Deus conosco. E eu creio assim, tá? Que por misericórdia de você que sofre, clamando para Deus consolo, Deus pode movimentar muitas vezes um cientista que nem acredita em Deus para descobrir uma molécula que vai te ajudar. E você está esperando um milagre? Não é milagroso? Deus falou lá com a jumenta para dar as dicas para Balaão, não pode falar com alguns... Não vou chamar de jumento, que é feio. Com algumas pessoas com coraçãozão de pedra aí para produzir coisa boa. É um milagre. Aí você tem acesso a um bom tratamento, num bom diagnóstico, e você... isso é falta de Deus, é falta de fé, é sinal de fraqueza usar isso. É sinal de falta de prudência, a meu ver, você negligenciar um tratamento. Então, para de julgar as pessoas que estão fazendo o tratamento correto, que eu já vi muito isso, inclusive dentro de igreja. Lá a filha do irmão, lá o filho do irmão, lá o Ritalina, lá o tá operativo, lá e olha lá quando não chega no nível, assim, olha o endemoniadinho ali e tal. Que coisa terrível. Então não vamos julgar e vamos dar graças porque existe isso, e quando bem prescrito, diagnosticado corretamente, usar isso, mas não idolatrar esse remédio como se fosse tudo de importante. Que tem umas pessoas que falam assim, eu não vivo sem meu remédio. Eu não vivo sem Jesus Cristo. E eu creio que um tratamento é uma providência do céu para que os dias aqui na Terra não sejam mais difíceis do que já vão ser. Então, do outro lado, a gente não pode achar que meu remedinho, meu Rivotril, meu isso, meu aquilo. Se é bem prescrito, beleza, mas cuidado como você tem olhado, considerado isso. Se isso não se tornou um ídolo dentro do seu coração, dentro da sua mente, toma cuidado. Até atribuir um poder messiânico, né, ao medicamento. Eu vejo acontecendo isso com uma certa frequência agora com adultos diagnosticando TDAH e por vezes colocando assim uma expectativa quase que messiânica. Agora sim minha vida vai ter jeito, agora sim eu vou ser uma pessoa diferente. E obviamente o medicamento pode ajudar e vai ajudar em muita coisa, né? Mas ele não é esse salvador que a nossa alma anseia, né? Não é. Então, assim, teve o diagnóstico, pega uma segunda, uma terceira opinião. Esse podcast é uma bênção, já manda para outras pessoas, para que ninguém comece a tomar remédio errado, mas para que ninguém demore para começar o tratamento correto, porque uma criança que não trata e ela tem um nível de moderada a grave de TDAH, ela vai ter muito prejuízo. Ninguém vai querer ela nas escolas. Sim. Ela vai achar burra, às vezes o índice de desistência é muito grande em quem tem TDAH, porque acha que não nasceu por os estudos. Sim. Trata logo para diminuir a chance dela se envolver com drogas, para ela não ficar refém de subempregos. Eu lembro de um caso que eu atendi no consultório, ele chegou, já tinha uns 30 anos. Aí ele chegou lá com um quadro de depressão. E ele foi contar para mim o que aconteceu com ele. E assim, ele era filho de pais muito bem de vida, tinha uma fábrica de roupa. E ele... ao longo da história da família e da fábrica, ele passou por todos os setores da fábrica e estava tendo reclamação dele no setor mais pesado que tinha, que menos precisava usar a cabeça. Ele não estava rendendo. Então aquilo mexeu tanto com a identidade dele, com a autoestima dele,
porque ele não dava certo em nada. Ele falou assim, doutor, não sirvo para nada, eu só não sou mandado embora porque eu sou filho do dono. E assim, muito deprimido, humor deprimido, anedonia e tal. Eu falei, mas rapaz, mas por que isso aí que você não deu certo nos lugares? O que acontece? Doutor, sei lá, eu me embanando todo. Se uma pessoa vai conversar comigo, eu mais ou menos, se falar um assunto só, eu consigo prestar atenção, mas parte daquilo eu acabo esquecendo. Se 2 pessoas vão falar comigo, eu já me embanando todo, minha mente não consegue prestar atenção em tudo naquilo. Eu tenho uma inquietação, eu quero sair daquele lugar, não consigo ficar ali, mas eu finjo. E pior, eu pareço um palhaço conversando com as pessoas. Porque como eu não entendo nada, eu fico concordando, dando risada, para parecer que eu estou interagindo, mas o meu nível de interação é péssimo. E às vezes a galera acaba me zoando como bobão, porque eu não consigo isso. Você acha que eu não ia desenvolver depressão? Falei, rapaz do céu, tá nesse nível aí? Aí assim, fiz todo o screening, né, para fazer o diagnóstico, completei a anamnese. Falei assim, eu vou tratar a sua depressão, mas você tem TDAH. Hoje em dia, porque já passou dos 30 anos, você quase nada é hiperativo. Isso teve uma remissão natural, vamos dizer assim. Só que a sua desatenção, ela continua, ela está muito grave. Não adianta eu te dar um antidepressivo se eu não dar condição para o seu cérebro funcionar. Ai, doutor, será e tal? Tratar as 2 coisas. Passou, acho que uns 40, 50 dias, ele voltou para a segunda consulta. Semblante diferente. Doutor, você não sabe o que aconteceu. Falei, o que aconteceu? Tá todo mundo assustado comigo lá na fábrica. Falei, assustado que jeito? Falei, sabe que eu não dava certo para nada, né? Comecei a fazer o tratamento do senhor. Realmente, demorou uns dias para melhorar a minha depressão. Tô tomando remédio certinho, tô treinando, tudo que o senhor falou. Doutor, mas eu comecei a prestar atenção. Eu comecei a entender os processos. E eles me promoveram de cargo. Passou 2 semanas, promoveram de novo. Doutor, se eu continuar assim, meu irmão, que é o braço direito do meu pai, já falou que se eu continuar assim, eu vou sair, eu vou ser uma história de superação para todo mundo da fábrica, que eu vou sair da pior função e vou entrar na função administrativa, eu vou entrar dentro do escritório, que a minha família e eu me achava um burro, que eu não servia para nada. Mas hoje eu percebo que o meu cérebro sempre foi inteligente, só que ele não tinha atenção. E se você pode ser inteligente, se você não tiver atenção, você não consegue ter conversão de inteligência em resultados. Então, olha como que é impactante. Às vezes aí você fica, eu não vou tomar remédio, essas coisas e tal. Você está perdendo oportunidades. Fora que, se for criança, correndo o risco de um monte de coisa. Então, o tratamento existe, deve ser utilizado, mas não fica com aquela vontade assim, meu filho não vai bem na escola, sabe por quê? É porque ele tem TDAH. Aí vai encher de medicação a criança, muitas vezes sem necessidade, aqueles pais que querem achar uma doença para esconder que a responsabilidade do filho estar como está é do pai e da mãe e fica atrás de compensações. E cuidado com a questão educacional, o sistema educacional. Eu não sei se você sabia, mas eu tenho... Quando a pessoa fala para mim que é professora nos outros dias, eu tenho vontade de abraçar assim e chorar junto com ela, assim, sabe? Por quê? As salas superlotadas para os professores, uma criançada que não é educada dentro de casa, aí o pai e a mãe acham que tem que ser educada dentro da escola, mas quando o professor quer fazer uma disciplina, é processo, é conselho e tal. Aí vai tudo essa galerinha, 30, 40 numa sala, sem limite, tudo inquieto por causa de excesso de celular. Aí esse professor tem que dar conta do recado. Aí ele escuta alguma coisa sobre TDAH e às vezes vai fazer um relatório, porque aquela criança é mesmo muito agitada, muito hiperativa, ela está desatenta, mas muitas vezes não é por causa do TDAH, é por falta de disciplina, limite de educação que que se aprende dentro de casa. Então os pareceres da escola são muito importantes, dê valor para isso se um professor, porque diagnóstico muitas vezes é feito porque o professor sinalizou o pedagogo. E às vezes o pai e a mãe faz vista grossa.
E tem, Deus manda um anjo na minha vida para salvar meu filho, que eu não aguento mais esse menino só dar reclamação. Muitas vezes esse anjo tem nome, é o professor, a professora, só que em vez de você dar o devido respeito para aquilo que vem através dele, você reclama, às vezes troca o filho de escola, em vez de trocar o seu comportamento como pai e mãe na vida desse filho. E o sobrenatural, meu amigo? O que dá pra gente pensar? Então, já falamos de muita coisa natural, falamos de bons hábitos, falamos de medicação, suplemento, falamos de boas práticas, rotina. A medicação, que é muito importante. Até estava vendo um estudo recente falando que não tratar o TDAH pode encurtar a vida em 13 anos aproximadamente, né? Nossa. Diminui, a mortalidade aumenta muito pelas condições relacionadas, né? Os acidentes, comportamentos impulsivos, as doenças crônicas, por vezes relacionadas a maus hábitos alimentares, dificuldades com relação à disciplina, as próprias condições de saúde financeiras, educacionais, acesso a serviços de qualidade. Então, uma correlação até com a mortalidade, né, envolvendo o não tratar o TDAH, né? E sobrenaturalmente, o que a gente pode fazer? E aí queria até te fazer uma pergunta. Algum personagem bíblico você, como psiquiatra, assim, olhando para eles, você identifica que possivelmente teria TDAH? Rapaz, personagem... Gente, claro que teria que entrevistar ele, né? Fazer o diagnóstico. Tem que fazer uma boa anamnese. Teria que fazer uma boa história ali. Mas ouso dizer que Pedro era um hiperativo talvez puro. Impulsivo, impetuoso. Interessante, né? Tacando a espada na orelha do Malco. Então já cortou a orelha do outro lá. Já dizendo, eu não, Senhor, eu não vou te trair. Ainda que todos neguem, eu não. Era um aluno, discípulo de Cristo. Uma característica do aluno que tem a hiperatividade, claro que pode ter essa característica sem ser hiperativo. Mas é muito comum o hiperativo ser aquele que levanta a mão e pergunta. E quem que geralmente fazia as perguntas para Jesus? Pedro já levantava a mão, mestre, é isso, isso e isso. E às vezes tomava ali umas invertidas, uma corrigida. E a parte boa do hiperativo, que assim, ele tá tão acostumado a falar que ele pergunta. E às vezes a galera vai assim, pergunta pro professor isso, pergunta aquilo. Então ele tinha essa impulsividade, essa dificuldade de freio. E naquela época não existia Ritalina, metilfenidato, Venlafaxine, dexanfetamina, não tinha. E Jesus Cristo foi discipulando ele, foi ensinando ele a manifestar aquilo que bloqueava, que neutralizava a hiperatividade dele, a inquietação. Tá? E aí a gente vai entrar num campo de frutos do Espírito Santo. O domínio próprio e a mansidão são os frutos do Espírito Santo que todo mundo deve procurar frutificar ele, manifestar. Tem muita gente que vai em busca dos dons, né? Dom disso, dom daquilo, legal, tá? Dom. Mas o fruto da mansidão, o fruto do domínio próprio deve ser buscado em oração, deve ser treinado no dia a dia, no autocontrole, praticar, para você conseguir neutralizar e peneirar, vamos dizer assim, aquilo que dá vontade de falar e que você pode falar e o que você tem que reter para você. Você vai treinar, fazer a renúncia da sua impaciência e impulsividade para que você manifeste a informação que você quer manifestar com amor, com alegria, com paz, paciência, amabilidade, mansidão e por aí vai. Então é um convite às pessoas que têm a hiperatividade, elas são necessárias nesse mundo. Porque às vezes alguém pode perguntar, mas por que Deus me fez assim? Gente, imagina você, um grupo de pessoas inserida num sistema cheio de ideologias, travado, que não funciona mais,
todo cheio de legalismo tradicional ali ao extremo, que tem que lidar com alguém com hiperatividade. Porque essa pessoa incomoda o sistema continuar acontecendo como de fato é. Então, se você tem o TDAH e tem essa índole mais impulsiva e hiperativa, aprenda a transformar isso, na verdade, aprende a lapidar isso para não ser um defeito. Trate, faça o que for necessário, mas isso pode ser uma ferramenta para cutucar quem está na passividade espiritual. Quem está fazendo mais alienado do princípio bíblico que está sendo transgredido. Sim. Então eu creio que Deus fez as pessoas com isso para ter alguém que tem um pouco mais de ousadia, de se manifesta mesmo. O próprio Pedro, né? Que depois do Pentecoste, quando ele recebe o Espírito Santo ali, ele está cheio do Espírito Santo, ele não deixa de ser o primeiro, né? Ele é o primeiro a se levantar e pregar o evangelho ali depois do Pentecoste. 3.000 pessoas se convertem a Cristo naquele dia, porque essa característica dentro dele o fazia ser também, além de impulsivo, fazia o ser corajoso, ousado para fazer o que ninguém tinha coragem de fazer naquele determinado momento, né? Exato. Inclusive, a impulsividade sobre a lente, a ótica do fruto do Espírito Santo, que é a mansidão, não é o cara pegar a impulsividade e ficar mortão, quietão. Mansidão é um cavalo muito chucro, quando a gente amansa ele, torna ele manso, ele não para de correr. Só que ele corre no caminho certo. É isso. Ele consegue usar a tração, a força dele por um benefício. Tem governo agora, ele tem governo, ele consegue usar aquilo a favor de um bem maior. É uma força canalizada. Exato, agora. Isso é mansidão, não é ficar paradão. Mansidão não é fraqueza, não é força canalizada. Exato, e domínio próprio é direção. Já que eu vou ter que me posicionar, porque às vezes em algum lugar se levantou um falso profeta, já que eu vou ter que me posicionar porque a mentira tá sendo aceita em algum lugar, vou agir com sabedoria, com mansidão, mas eu vou ter domínio próprio para saber entrar, colocar a verdade que é Jesus Cristo, alinhar os princípios, porque tem muita gente que desenvolveu um déficit de atenção que não é do TDAH da Terra, é um déficit de atenção espiritual. Quantos cristãos não entraram numa alienação de alma, onde para eles tudo é normal, tudo é certo? Isso tem matado o propósito de muitas pessoas. E não tem medicação na Terra que vai fazer de você alguém que vai parar de ser um TDAH espiritual. E o TDAH espiritual, isso é um déficit de atenção no mundo espiritual. Não prestar atenção à voz de Deus. À voz de Deus, ao Espírito Santo. Meu Deus. Você fica desatento da Bíblia, mas você tem tempo sobrando para ficar na rede social. Eu queria ler mais a Bíblia. Estou muito desatento. Para ler a Bíblia você é desatento, mas para outras coisas não. Está faltando o quê? Domínio próprio para pegar a tua cabeça e colocar no lugar certo. Para você sair do campo virtual que não te traz edificação da forma como tem sido usado, sair desse campo virtual e vir para o campo espiritual, usando a matéria que é a sua saúde e a sua vida para produzir frutos de mansidão, de domínio próprio. E quantas pessoas estão com o TDAH espiritual, não no sentido de desatenção espiritual, mas no sentido de hiperatividade. Meu Deus. Falando que fazem a obra de Deus, mas esquecem de ser a obra de Deus. Que tem uns imperativos dentro da igreja que é legal, que chacoalha para alinhar. Mas tem muitos irmãos por aí que tá na limpeza, tá na administração, faz isso, faz aquilo, faz um monte de coisa, mas não tem intimidade. É um ativismo por causa dessa hiperatividade espiritual que faz eles ficarem inquietos com aquilo que afasta eles, muitas vezes, de intimidade com Deus, sabe? Do amor verdadeiro, sabe? Eles não têm paz, frutos do Espírito. Paz é um dos frutos do Espírito.
E aí não consegue. Então existe um risco. Isso não estou falando de psiquiatria mais agora, mas existe um risco considerável desse TDAH espiritual fazer com que você acha que você está fazendo a obra de Deus, mas não é nem Deus que pediu isso para você. Porque eu lembro muito bem que Jesus Cristo falou que o fardo dele era o quê? É leve. Jugo suave, fardo leve. E a tua inquietação, tua agitação, tua impulsividade, cuidando de fora, tem feito você quase um sepulcro calhado, como está escrito na palavra. Às vezes por fora, as tuas obras, elas reluzem aos olhos dos seus irmãos, mas por dentro você está com um vazio de alguém que espiritualmente está com TDAH espiritual, desatento para aquilo que importa e hiperativo para aquilo que deveria ser consequência e não prioridade. Sim, sim. Muito profundo isso, hein? E eu fico vendo Pedro, né? Pedro, como foi alguém que tinha esse padrão impulsivo, mas quando a gente vai ler as cartas de Pedro escrevendo à igreja, já Pedro amadurecido, a gente se surpreende com um homem completamente diferente, com um padrão de mansidão, mas ainda assim muito forte. Mas é essa percepção de que, de fato, estar cheio do Espírito Santo vai mudar tudo em nós, né? Estar cheio do Espírito Santo vai nos fazer prestar atenção ao céu e estar presente no céu, presente na presença de Deus, vai fazer com que a gente viva a vida do jeito que a vida precisa ser vivida. Inclusive para tratar o que precisa ser tratado, para mudar o que precisa ser mudado em função de hábitos, relacionamentos, né? E eu queria que você, caminhando aí mais para o final com dor no coração, falasse um pouco sobre o poder dos relacionamentos para o tratamento do TDAH. Excelente. Você acha que vai quanto? Agora finalzinho. Finalzinho. 10 minutos no máximo, no máximo. Tem 11. Tá bom, então fechou. dá. Fechou. Bom, TDAH, psiquiátrico, médico falando assim, tá? Tô voltando. Quem tem um TDAH diagnosticado está mais vulnerável a entrar no TDAH espiritual, que é esse termo que a gente inventou, tá bom? E já explicou. E está mais vulnerável também a pecar, a quebrar princípios e por aí vai. Por quê? Principalmente na questão de relacionamentos. Conviver ao lado de um marido com TDAH, de uma esposa com TDAH, é difícil. Vamos lá. Às vezes ela, tua mulher, poderia ser ele também, tá bom? Seu marido e tal. Às vezes ela ou ele tem um baita de um déficit de atenção, não diagnosticado. O que a mulher vai achar de um marido que não lembra do aniversário dela, que ela fala e ele esquece o que ela disse, que ela arruma a casa inteira e ele tem um poder de desorganização terrível? O que um homem vai pensar de uma mulher que é impulsiva nos gastos, que não cuida da casa, que não consegue colocar ordem nos filhos, que é desatenta, que todo dia derrama o leite em cima do fogão, que é esquecida, que deixa vencer boleto, cortar energia porque o marido às vezes deixou dinheiro para pagar, uma mulher que seja, não pagou o boleto. Então isso gera decepções frequentes e a pessoa vai sendo julgada, vai diminuindo o respeito por causa de um sintoma. Só que esse sintoma, que ninguém identificou aquilo, ele começa a parecer um traço de personalidade, e não é. Muitas vezes pode parecer um mau caratismo da pessoa, mas não é mau caráter. Só que a pessoa vai acreditando. Até que chega uma hora que, na frente daquela mulher que está cansada, sobrecarregada por um marido que é uma pipa sem linha, qualquer ventinho voa, aparece um cara centrado, organizado, que lembra tudo que ela falou para ele. Tem uma baita de uma brecha, essa mulher está vulnerável. O inimigo, ele é oportunista, se usa de circunstâncias, de pessoas, mas porque uma brecha na saúde mental não foi corrigida com um bom tratamento e acontece uma traição,
acontece um adultério que vai trazer implicações espirituais agora, não só para essa mulher, não só para esse homem, mas para os filhos e para a igreja e tantas outras coisas. Também pode ser o oposto. Às vezes é um marido que não aguentava mais ver aquela mulher desgastado e tal, mulher perdida, às vezes ela é linda fisicamente, mas nossa, não funciona. Aí tá lá no emprego e justo naquele dia que teve uma briguinha, ou quando você não aguenta mais, e tanto desgaste de anos de convivência, passa aquele glúteo empinadinho, com aquele sorriso, aquela fala de quem organiza tudo, e uma pessoa frustrada com alguém que tem um TDAH, não sabe, ou sabe, não trata e não trata, aí abre-se uma baita brecha para um pecado acontecer, para uma quebra de princípio, e agora nós temos um problema triplo. Algo que inicialmente era biológico, esse cérebro nasceu com uma deficiência de fazer a leitura de dopamina, não foi tratado, gerou repercussão no emocional, no psicológico, que essa pessoa se sente muito mal, de não dar conta de fazer as coisas. Autoestima senso de valor totalmente distorcido. Retirada de grupos da sociedade. E agora, por essa vulnerabilidade biológica que não foi tratada e psicológica, agora o problema também virou de cunho espiritual. Então, por que TDAH pode ser, ou uma hora vai acabar sendo mesmo? Sempre vai ser espiritual em algum momento. Porque o que conduz o espírito que habita em você é seu corpo. A interface de decisão da sua alma se chama cérebro. E se tem algum fiozinho desencapado e Deus, na misericórdia dele, mandou a fita isolante do céu chamada tratamento para você passar na sua cabeça, parar de dar curto-circuito em si mesmo e nos outros, para isso aqui funcionar, use. Senão alguma coisa a mais pode assumir o centro de comando da sua história e você não cumpriu o propósito que Deus tem para você. Muito bom, muito bom. Amigo, obrigado, viu? Obrigado. Você tem uma responsabilidade, hein? Essa conversa abriu os olhos de muita gente, fez perceber a necessidade, a responsabilidade que a gente tem para cuidar do que o Senhor nos deu. E aí eu quero te pedir não apenas a gentileza, mas quero encorajar você a fazer isso por amor a alguém. Compartilha. Tá todo mundo precisando desse tipo de conteúdo. Dr. Felipe nos abençoou muito e você pode abençoar alguém também compartilhando. Enfim, curtindo esse vídeo pro próprio YouTube, mandar para mais pessoas, recomendar para mais pessoas. Se você não é inscrito ainda aqui no Dizascope, se inscreve para você não perder nenhum conteúdo, para você se tornar cada vez mais parecido com Jesus, se tornar cada vez mais mentalmente parecido com Jesus, com a mente de Cristo, porque saúde mental é isso, é a mente de Cristo. Pensar como ele pensa, sentir como ele sente, prestar atenção no céu. E agora o céu vai te dizer aí para onde você tem que mandar esse conteúdo também para abençoar mais pessoas. Beleza? Combinado? E eu espero você aqui no próximo Divinamente, próximo podcast Divinamente. E se você é profissional de saúde, não se esqueça de se inscrever aí no nosso Congresso de Profissionais de Saúde, dia 25 de outubro, em Campinas, São Paulo. O Dr. Felipe vai estar lá e vai ser uma oportunidade incrível da gente estar junto lá, todos os profissionais de saúde que amam a Jesus, cheios do Espírito Santo, buscando mais de Deus para aquilo que nós fazemos, para a missão de Deus com o nosso trabalho, com a nossa vocação. Meu amigo, obrigado. Deus abençoe você. Amém. O convite está feito para você voltar tantas quantas vezes você puder voltar, você já é da casa aqui, viu? E obrigado, de verdade. De nada, que toda honra e glória seja dada a Deus por essa oportunidade. Eu tenho certeza que você vai transbordar isso na vida de outra pessoa. Muito bom, muito bom. Obrigado, gente. Deus abençoe. Até o próximo.